Of the king, the power, the magic, the power, the canta, the canta, ela cai. Você acredita em Deus? Digita 1 pra sim, 2 pra não. Hoje a gente vai descobrir quem é o ateu. Cara, é muito fácil descobrir quem é o ateu. É só você falar, você jura por Deus? Se a pessoa falar sim, ela é ateu. Porque, velho, jurar por Deus é muito perigoso, velho. É tipo assim, uma coisa é você jurar por alguma coisa besta. Agora, você jurar na passagem sua, nos portões angelicais, vale muita coisa isso aí. Então, hoje vamos ver os nossos amigos, aqueles caras, tentando descobrir quem não acredita em Deus e nada também. Ateu não acredita em nada, né? É Deus, é capeta, não acredita em nada, né? Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o verdadeiro ateu. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que não tem fé em nada. Será que conseguimos acertar quem não acredita no além? É, acho que todo mundo já foi um pouquinho ateu, não é? Eu sou um pouco ateu de óleo essencial. Não é óleo essencial, não é floral. Eu queria provar floral, velho, pra ver se realmente funciona. Porque as pessoas falam tão bem de floral que um dia eu quero tomar um floralzinho. Porque realmente, né, é interessante se for parar pra pensar. Round 1, vamos ver pelo nome. Emily, não é bíblico. Não acredita em Deus. Lucas, muito bíblico, extremamente. Lucas é, né? Juliana, tá. Luana, tá. Bolota, não tem como. Mano, que esse moleque deve ter sofrido de bullying, impossível ele ser ateu. O que ele se apegou em Deus pra aguentar a escola? Olha aí, ó. Turminha. Olha lá. Boa tarde a todos. Dale. Odeio ter nome bíblico. John é bíblico? Só a galera da fé, né? Olha lá. Sejam todos muito bem-vindos. E nós temos a tarefa de descobrir, no meio dessas 5 pessoas, quem de fato é o único ateu. O único que nega a existência de uma figura religiosa. Então tem 4 pessoas aí que acreditam em Deus. Isso é importante, tá? Uma figura religiosa. Não quer dizer que é Deus. Pode ser uma pessoa que acredita em outra parada. E não necessariamente é, sei lá, evangélico, ou católico, ou umbanda, ou espírita, ou, entendeu? Pode ser qualquer religião. É ateu é que não acredita em nada. Qualquer tipo de Deus. Amém. E vão fingir pra gente que não acreditam. Então, gente, ó, bem simples de vocês é o que a gente quer: nome, idade e porquê do ateísmo, tá? Vamos começar com você, então. Meu nome é Emily, eu tenho 22 anos e eu acho que... Muito de Deus. Seus olhos são os olhos de Cristo. Todo mundo nasce ateu, né? A gente é obrigado pela sociedade a escolher uma religião depois, mas eu sempre fui. Não tenho quando comecei, desde quando eu nasci. E ao longo Não acredito. da minha vida, eu nunca senti a presença de Deus e sempre foi assim. Nossa, cuidado que ele vai ver, hein? Esse vídeo aqui eu não ia conseguir participar, não, gente. E eu não ia falar isso, não. Eu tenho medo. Vai que me castiga. Passa um anjo falar amém. Falar, vou contar pra ele, hein? Eu não conseguiria participar desse vídeo. Confortável em falar isso agora? Na verdade, não. É uma coisa que eu tô vivendo agora. Acho que depois, nas próximas perguntas, eu vou explicar mais. Ih, acho que já tá enrolada, né? Não, mas gostei da sinceridade. Mas legal. Gostei da sinceridade. Legal. Não, mas ela se contradizeu. Se contradizeu foi absurdo. E como é que fala? Se contradisse de quê? Eu falo sério, porque ela falou Não, que sempre por que você achou que foi a e falou contradição dela? E não ficou confortável de falar. Não, então, por quê, mas ela disse depois que ia explicar o porquê dessa... Por que você não fica confortável em falar que você é ateu, sendo que você é ateu desde que você nasceu? E você, meu amigo? Lucas, 28 anos, e o núcleo familiar sempre foi ateu, assim, então nunca fez muito sentido. Eu, ao longo da vida, tentei, desenrolei, mas sempre voltei ao ateísmo, assim. Voltou ao ateísmo, né? Como se fosse algo... Tipo... Cara, é tipo igual você volta a acreditar, né? Eu já fui ateu, galera. Acreditem se quiser, porque eu sou fechadão com JC. Cara, eu já fui ateu uma época da minha vida. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, 14 anos, 15 anos, eu fiquei ateu. Eu realmente falava que Deus não existia e realmente não acreditava em nada. E aí eu passei por umas paradas muito punk na minha vida e foi a única coisa que eu consegui me apegar na época, que me fez voltar a ficar bem. Então isso aí me deu muita força. Que se pratica. Tu pratica o ateísmo? Não faço ideia, mano. Eu também não sei, não. Eu também não mas assim, sei. eu acho que há encontros de pessoas que não acreditam em Deus e conversam sobre. Então, Não é possível que tenha encontro do ateu. Tipo, na igreja tem a igreja, né? No centro espírita tem os espírita. Aonde que os ateus se encontram? Hoje eu não acreditei. Você praticou? Não, eu acho que na verdade... Absurdo! Mas talvez o ateísmo seja justamente a ausência de prática, né? mas você pode ter fé e É, não o fato de você não praticar nada, você tá praticando alguma coisa. praticar. E aí você não é um ateu. Exatamente. Por isso, então, sua teoria não vale. Não, mas tem algum nível de prática, né? Você tá falando então que para ter qualquer tipo de religião você tem que ter uma prática mínima? Prática, entenda-se, né, como absolutamente qualquer coisa, assim. Por isso que eu falei, literalmente, ausência de qualquer prática religiosa. prática. Você, minha querida, seu nome, sua idade e uma breve explicação do porquê do ateísmo. Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos. Eu acho que eu nunca tive um evento assim na minha vida que me fizesse acreditar. Minha família é evangélica, mas não
Não tive um momento assim que, nossa, senti muito isso. Acho que só é uma... Mano, a Juliana me passa muita verdade falando. Impressionante. Tipo assim, eu confiaria minha mão. O que é isso? Pedir casamento, Juliana? Pera aí. Não, eu confiaria minha vida nas mãos dela, velho. Desculpa pra culpar Deus pelas coisas boas, o diabo pelas coisas ruins. Trouxe o nome dele. Alguém Eu achei fortíssima ela, tá? Fortíssima. falou no canhoto. No 7PL. Você, meu bem. Meu nome é Luana, eu tenho 22 anos. Minha família não é religiosa, assim, até tenho avós que, de vez em quando vão numa missa, numa coisa assim. Mas a minha família não tem religião, então não é algo que faz parte do meu cotidiano. Também não acho. Eu acho que ela tem alguma religião, sim. Luana, tu vai pra igreja, Luana. Domingo tu tá lá. Todo avô ou avó que vai à igreja uma vez ou outra vai direto. Eu sou o Bolota, tenho 26 Tu é o quê? Bolota. Não é possível que é o nome dele. Eu vulgo mesmo. Sou artista, eu canto. Não temes a Deus. Até quando eu era mais novo, a minha avó, os meus avós, Jura por Deus, então. obrigavam a fazer Fala pra ele, catequese. fala. Eu odiava aquilo, que era sempre num sábado, 2 horas da tarde, e tava sempre na rua. Cara, é foda, porque todas as pessoas que fez catequese xingam a avó por ter colocado na catequese, e o meu sonho da vida era ter feito catequese. Mas, tipo assim, eu vou explicar pra vocês, porque toda vez que eu tava na igreja com a minha avó, fazia aquela porra daquela fila. Eu posso falar porra de fila na igreja? Mas fazia aquela fila para as pessoas comer o pãozinho, mano, o corpo Cristo. E eu tinha uma vontade de comer aquele pão, meu Deus. Aí eu cresci, eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar essa fila e vou comer esse pão. Aí eu falei pro amigo meu, irmão, eu vou comer, eu preciso provar esse pão, velho. Ele falou, Bruno, é o corpo de Cristo. Daí eu falei, deve ser bom, todo mundo come, né? Todo mundo pega a fila pra comer. Aí ele falou, não, você não pode comer sem ter feito a crisma. Você vai estar mentindo pra Deus. Eu falei, é foda mesmo. Falei, é foda, não dá pra mentir pra Deus não, velho. Tipo, mentir pro padre, beleza. O padre é o padre. Eu já fiz catequese, padre. Aí vai, mas pra Deus é foda, velho. Brincando, soltando cafifa. Minha avó me gritava lá pra ir pra catequese. Depois que ela faleceu e tudo mais, eu não frequentei mais a igreja. Isso foi ali na minha adolescência. E aí, na minha área também não vejo nada que eu sinta a presença de Deus. Vejo muita gente passando por muita coisa e simplesmente não acredito. Então, assim, dá pra resumir que a catequese meio que traumatizou, entre muitas aspas, assim, né? Tipo, criou uma relação ruim com a religião e depois você só se afastou. Pode ser que sim, eu também, pela presença de não ter mais a minha avó, eu também parei de acreditar também, porque era a única pessoa que fazia questão de eu estar ali dentro né? da igreja, então se não for pra ser com ela, eu prefiro não estar. Como é que é teu nome mesmo? André Luiz. Emily, eu acho que a sua resposta ela foi bem enigmática, né? Você falou que ia explicar um pouco mais e tudo mais. Por favor, explique, Emily. Emily é muito mentirosa, né? Ela é muito mentirosa, cara. Ensina a Ela fé. tá rindo pra caralho. Agora que a gente sabe. A última coisa que Emily é ateia. O que tem de tão particular na tua história com o ateísmo? Vai se enrolar mais ela lá. É nervosa pra caralho. Nada. Eu achei que eu estaria mais. Vocês não são tão intimidantes assim. Isso aí! Tô tomando. Vai tomar. Toma cacetada. Intimidante, tá certo? Então, eu sou de Campos, do interior. Eu nasci em berço católico. Sempre frequentei a igreja, a missa nos domingos. Mas aquilo de acordar fingindo que eu tô dormindo mais um pouquinho, fingindo que eu tô Pra não doente. ir, né? Você falou que sempre foi ateia. Mano, eu adorava ir pra igreja quando eu era criança, velho. Primeiro que eu queria comer a hóstia, que eu já falei. Eu tenho obsessão por essa hóstia. Por favor, se alguém tiver uma receita no tudogostoso.com pra me mandar de como que faz em casa. E eu também ia, porque eu comia pão com salsicha, velho. Nós ficava numa salinha das crianças, enquanto os adultos rezavam, né? E tinha um pão com salsicha delicioso. Então eu ia lá só pra comer mesmo. Agora você foi à missa aos domingos. Não, eu sempre tive em berço católico, os meus pais. Pô, desculpa, gente. Quem fala berço católico Não é católico? É foda. acredita em Deus. É, velho, não tem como. Berço Isso não é uma católico. coisa trivial. Isso não é terminologia de ateu. Berço católico, de vagabundo. Daquele cara que olha pra Deus e fala, tu não existe. Não tem como. Tu comia nada. Tô errado no que eu falei? Não, Ela falou que A gente nasce ateu. ela consegue escapar com essa resposta mesmo, mas de fato chama atenção mesmo, né? Fale por você, pra mim, Emily tá fora. Que risada! Que risada cristã. Eu sempre estive inserida na rotina católica. Fiz catequese também, mas não me recordo de nada. Eu ia à missa aos domingos e sempre foi assim. Só que com 18 eu passei pra medicina aqui em Niterói. Isso me afastou da minha família. Com a rotina, eu também trabalho. Passei a não frequentar a missa aos domingos. Não era uma coisa que eu já queria muito, né? Aqui a gente tem Emily, que era praticante e não é mais praticante. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O fato de você ser médico te aproxima ou te afasta de Deus? Por mais que eu acho
que às vezes você pode pensar assim, Bruno, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que isso pesa sim, porque ao mesmo tempo que você vê muita coisa ruim acontecendo e pessoas que não merecem passar por situações, você também vê milagres acontecendo na sua frente, que nem você consegue entender como que aquilo aconteceu. Então eis o questionamento. Eu acredito nisso, porque eu fui primeira comunhão, né, catequese, crisma. Foi coroinha? Não. Ele é agora. Na catequese. Tu é ateu, velho? Não. Foi criado em berço católico? Foi. Tu é o quê? Eu acho que eu fui criado no catolicismo, depois eu fui pra parte do espírita, só que, tipo assim, eu só acredito em Deus, assim, hoje em dia eu não pratico nenhuma religião. Tem mais alguma coisa pra eu continuar falando da história? Não, só explicar o que eu falei antes. Isso é difícil pra mim, porque eu acredito que eu tô um pouco mais afastada da minha família. Eu não vou com tanta frequência pra campus. Meus pais sabem, eu já falei isso com eles, é um assunto, acredito que pra mim, resolvido, mas o resto da minha família não, eles vão ficar sabendo agora. Ah, mas não vai saber que você não acredita em Deus? Mas será que dá merda? Tipo assim, será que vai chegar em casa e falar, você não acredita em Deus, vai embora, não vai comer macarrão não, vai embora. Tá trazendo como se fosse, tipo assim, uma revelação, né? É, tipo, como se fosse assim, mano, descobriu que eu faço, sei lá, que eu levo dinheiro na periquita pra cadeia. É um negócio mais, você fala assim, uau, caramba, quantas notas cabem? Tipo, é outra parada, eu acho que não tem essa pressão, né? Cara, mas E tipo assim, tem não, isso. Olha só, Acho que tem, mano, pra uma família, pra família que... Talvez pra uma família muito religiosa, de fato, isso aí deve ser um peso. Se realmente for tudo verdade que ela tá falando até agora, ela nasceu numa família religiosa e ela descobriu que ela se identifica muito mais com não acreditar do que com acreditar. E pra fazer essa comunicação pra pessoas da sua família que tem uma religião, principalmente pessoas mais velhas, que são muito religiosas, eu acho que é uma coisa meio delicada. Concorda com isso, você, Luana? Eu acho que existe essa possibilidade, porque acho que, assim, a religião é uma coisa muito cultural. Então tem como você ter crescido numa família muito religiosa. Sim, tá mentindo também, né? Então saem as O bagulho da Emily, cara, todo convidado que já apareceu aqui falando, minha família vai descobrir agora, foi de no ralo, final, Emily já foi, já. era um grande mentiroso. Desculpa, não tem como assumir algumas coisas assim pra família. Teve um momento específico no qual você falou, tipo assim, que você considere ter sido a virada de chave, assim, pra você se tornar ateu. Depois que minha avó morreu. Depois que ela morreu? Sim. Deus... Então, se eu não me engano, a minha avó, eu acho que eu perdi a minha avó com 18 anos, se eu não me engano. Eu não lembro se a minha época ateu foi com 16 ou com 18, mas foi próximo de quando eu perdi minha avó. Que eu lembro que eu falei, porra, como assim, cara? Se Deus existe, por que que não salvou minha avó, sabe? Eu acho que é um pensamento muito comum de quem acaba virando ateu, né? Eu lembro disso, mas eu lembro também que eu passei por alguma outra situação muito difícil, que a única coisa que fez eu continuar assim, seguindo, foi também a presença, de sentir essa parada. Então é muito louco, né, velho? Ao mesmo tempo que essas coisas às vezes afastam a gente, aproxima também em outros momentos, né? Nunca fez parte da minha criação, nunca tive esse contato. Pra mim... Eu entendo que você não teve contato muito grande com religião por causa da sua família. Só que a religião não é um assunto que sua família não fala, você não vê em lugar nenhum. Então assim, como é que foi pra você, por exemplo, seus amigos, pessoas próximas, referências, imagino que pra você também, você deve gostar de algum cantor que tem religião. Qual foi o contato que você teve com as religiões do mundo, sem ser através da sua família, que não te pegou? Meu contato foi conviver com pessoas que são católicas, evangélicas. E, obviamente, todo mundo tem um evangélico, conhece alguém que tentou converter, mas assim, pra mim não fazia sentido, entendeu? Eu não via necessidade de ter algo pra acreditar. Como eu vivi até hoje sem a necessidade da religião, então quando alguém chega pra mim falando, vamos num culto jovem, Deus é isso, Deus é aquilo, entra por ouvido e sai pelo outro. E nunca senti essa necessidade, sabe? Você, Lucas, com todo o respeito do universo, tá? Você trabalhando com o estereótipo aqui, você tem o estereótipo do ateu que é cristofóbico. Eu tô errado? Pô, não tem. Como a minha família é ateia de base, nunca... Pô, ele me passa essa vibe também, do ateu, que é tipo assim, mano, que a oportunidade que ele tem pra ele falar que ele é ateu e esculachar alguém que acredita, ele faz, velho. Não sei, ele me passa essa vibe. Foi um problema, assim. Justamente por isso, em vez de eu fazer o papel do ateu chato porque os pais são religiosos, eu quis ser religioso em algum grau. E aí, no final das contas, não fez sentido. Por isso que eu falei mais cedo sobre voltei a ser. O que você considera como tentou ser religioso? Acho que tem uma coisa muito, muito sincera, assim, que minha família paterna, tios, avós, são do candomblé, da Umbanda. Em algum momento na faculdade eu quis me reconectar com ancestralidade, mas nunca vinha, assim, a uma relação tão forte. Mas o que não batia ali pra você? Identificação cultural muita, mas nada que envolvesse algo além da carne. Não sentia uma parada. Chegou no lugar, ela não sentiu nada. Rolou churrasco? A parte espiritual, você não conseguiu se conectar com o candomblé. Mas você falou que a parte ritualística, né? Ou seja, os encontros, a celebração, você conseguiu se identificar. Você falou que a parte cultural você se identificou. Você não continuou frequentando? Mesmo não sendo aquela conexão espiritual, mas tipo, tendo momentos legais ali e tal? Acho que me serviu mais como entender aquilo ali. Fui recentemente, ano retrasado, num da minha tia, que tem. Mas justamente,
por não me sentir conectado, não faz sentido, não me sentir bem-vindo. Não bem-vinda, é bem-vindo. Mas eu senti meio falso, assim, eu estar ali. Da tua parte? Da minha parte. Por eles, sempre muito tranquilo, assim. Bicho, posso te... Cara, pior que isso aí é um pensamento foda, tá? Porque realmente, se você não tá sendo verdadeiro com você mesmo no lugar, você tá se enganando. Posso te falar? Tu substituiu os teus guias por esse cadeado aí. Caraca, não faz o menor sentido isso. Não faz, né? Você era pra ter ali um cordão com um bagulho religioso, e aí ele falou, cara, eu não vou passar pra um religioso que eu vou perder. Vou tirar esse cordão, vou colocar um cadeado. Ele só poderia ter tirado a corrente, né? Se fosse isso, eu acho. Aí pra me fechar. Pegou um cadeado da mala, mano. Não, cara, tem que falar uma coisa com a Juliana, hein? Juliana tá passando batida, veio com uma história muito básica. Ah, nunca tive contato, minha família não é da parada, fé em Deus. Você falou uma frase assim, você falou, nunca teve nada na minha vida que me fizesse acreditar. Mas, por exemplo, os seus pais nunca conversaram com você sobre isso? Como é que é a relação com eles? Porque você falou que a sua família tem religião, né? E você meio que fugiu à regra. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi? A minha avó é evangélica, eu fui criada pela minha avó. Ah, tá. E como é que foi esse diálogo com ela, por exemplo, então? Como me obrigava, eu deixei de ir quando eu deixei de ser obrigada a ir. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico. Ela é a favorita, né? Pô, tu acha? Por que tu acha? Acho que o Lucas é muito forte agora. Tu E achou, a mano? Luana também. Pô, não achei, mano. Cara, pra mim eu consigo votar já. Eu também consigo. Então começa votando. Emily! Tchau, Emily. Tamo junto. Eu também tô fácil. Sabe uma parada que eu me liguei? Tipo, tiveram duas pessoas que falaram sobre sentir a presença divina, que foi Emily No e caso, Bolota. não sentir, né? A ausência de... Outra, na tua linha, desculpa. Lucas também falou carne, que é vocabulário tradicional da tropa. E o Pig trouxe o churrasco. Então tu viu a diferença de quem é o temente a Deus? Dito isso, vou de Emily agora também. Eu acho que a Emily tá fácil de a gente eliminar ela. Não? Ah, cara, eu acho que nesse primeiro round mesmo, foi a Emily que Até o Bolota eu tiraria o Bolota. talvez tenha apresentado maior quantidade de... Discordâncias. Eu voto na Emily também. Maciel e Alvin. É isso, tá votado já. Pra mim a Emily, a entrada foi conturbada, né? O início foi difícil, né? Cara, por que a Emily tá fazendo uma cara de negativo pra gente, irmão? Isso me preocupa de certa Porque ela forma. deve ter passado um monte de... Que manipuladora essa garota! Quando a pessoa... Ela perdeu. A gente vai se arrepender dessa decisão que a gente vai tomar? Sim. A gente vai ser punido por Deus? Se você acredita nele. Caralho, que ela pensou. Eu tiraria o voto dela, velho. Eu tiraria o voto dela só por essa frase. Eu voto na Emily também. Emily, muito obrigado. Valeu, Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado. Quase salvou no final. A gente é muito bonzinho, Emily, porque com 30 segundos já dava pra ver que você não é a Ficou Tô até errado, mais, Francisco Moedas. Não tá iluminada. Não tem como. Ô, Varoa, Bom, vamos pro próximo round então. Que eu vou começar com uma pergunta que, de vez em quando, assim, ela poca aqui na minha cabeça. Vocês estão falando que vocês são ateus aqui, né? O que vocês acreditam quando vocês morrerem, então? Morreu, acabou. É tipo dormir isso aqui pra sempre. Pô, gente, se Tela preta, não vê nada. for assim, o mundo acabou, hein? Inclusive, eu queria muito que tivesse, tá ligado? Essa foi um motivo de tentar a conexão, assim, mas não faz sentido algum, assim, pra minha cabeça, cientificamente e ou espiritualmente. Cara, existe uma parada, é muito louco. Eu trago vários argumentos ateus e eu não sou ateu, né? Existe uma teoria de que diz que o ser humano, ele é tão egocêntrico que ele não consegue acreditar que quando ele morre, acabou. Eu não acredito nessa teoria. Eu acho que tem Deus. Por favor. Por favor. Por favor, anjos tem que ter. e você realmente queria muito acreditar, porque você simplesmente não acredita. Não tem como a gente provar que existe vida após a morte, é uma questão apenas de acreditar. Então, se você também tem quer isso. acreditar, por que tu não acredita? Caralho, Beltrão evangelizou. Toma. As coisas eu quero e não consigo. Ei! Barras. Quero ficar com alguém, por exemplo. Porque a pessoa é maravilhosa, mas não vem desejo, não vem sentimento. Então, não... Eu até consigo entender teu raciocínio, eu achei teu exemplo ruim, porque quando É. tu quer ficar com alguém e não tem o desejo, então não quer ficar com alguém. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu quero parar de fumar. Eu não consigo parar de fumar nesse momento. Vou parar, tá? Bonito, Francisco. Gostei. Tô contigo nessa. Segue então pra Juliana. Eu nem acredito que não tenha nada. Pra você é tranquilo, você morreu, acabou. Não tem mais nada. Pra você é tranquilão. Luana, e você? Pra mim é a mesma coisa. Acho que quando a gente morre, a consciência desliga. Acho que Impossível, Luana. Não fala isso porque você sabe que não é verdade. a gente é parte matéria do universo, né? Quando morre, terra, acabou. É isso, volta a ser só parte da terra, do universo. A consciência pra você é uma coisa puramente fisiológica, então. É, o cérebro pagou, foi embora. E tu, Bola? Mano, agora trazendo um outro argumento muito forte que eu vi um dia numa discussão que era ateu contra religioso, sei lá o que era, passou pra mim. Que o cara falava assim que pra Terra existir, o sistema que a gente vive, a vida, né? A vida existir, é uma sequência de 120, se eu não me engano, ou 125 coincidências. Então são 25 coisas que se conectam pra existir a vida. E que parece que pela matemática, né? Existe um matemático lá. Desculpa tá passando tudo sem dado, porque eu não sou um professor, né? O filho da puta. Aí diz que um matemático disse lá que
A partir de 50 coisas acontecer ao mesmo tempo, já é teoricamente impossível, pela matemática. 50 acontecer ao mesmo tempo é impossível. 125, aí é pra fuder. Tamo junto, Jesus Cristo. Morreu, acabou. Tu nunca rimou falando de Deus. Olha só. Nunca botou Deus no teu verbo. Vou procurar no Spotify depois, hein? Mano, vou te falar. Fala, o que tu ia falar, Ramon? O que tá te incomodando? Sendo ateu, você automaticamente não pode acreditar que tenha nada? Acho que sim, mano. É que a descrição de ateu... Porque, assim, o ateísmo é a renúncia de que há alguma coisa, né? Alguma coisa que rege a gente. Seja pós, seja pré, seja durante. Entendi, porque olha só, vou te falar assim, tipo assim, eu não acredito que as coisas sejam da forma que as pessoas dizem que são, mas eu acredito que exista algo. Então você é agnóstico. Você não é ateu. É agnóstico. O agnóstico é o mais próximo do que você acredita. O agnóstico, ele não nega a existência de uma coisa... Mas ele não sabe exatamente o que é, Pode né? ser na figura de uma energia, pode ser na figura de um deus mesmo. Ele não se reconhece como religião. Mano, é muito louco a palavra agnóstico. Eu imagino, tipo, o Papa, tipo, só que de jogo. Tipo o mestre dos magos. O mestre dos magos, eu imagino que ele é agnóstico. Pô, é porque é inconcebível pra mim a ideia de que a pessoa se sente confortável em falar que morreu, acabou. Não é que é confortável, é que eu não tenho o que fazer, pô. E agora falando especificamente da... Então, mas não dá um desespero e uma vontadezinha de acreditar? Tipo, às vezes eu me pego pensando, falando, mano, será que tem mesmo? Eu falo, não, tem, se não tiver, fuder. Já fui pra psicólogo por causa disso, porque realmente eu não acredito em Deus e eu acredito que se morrer acabou e eu acho isso uma merda. Mas alguém falou isso aqui também, foda, né? Isso é uma coisa que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Não aprendendo. Porque, tipo assim, você ser ateu, ao mesmo tempo que, pô, tem uma galera que assiste a gente aí que é ateu e tá tudo bem também, mas, tipo, deve ser desesperador, velho. Porque daí você fica pensando, mano, acabou, daqui a pouco acabou, e aí? Como eu fico sentindo, será? Mas a morte é muito doida, aí você ia falar. E a vida, mano? Começou. Mas isso foi o que eu perguntei ele, tipo assim, na minha cabeça, a vida, ela faz parte da, tipo assim, a consciência, ela faz parte dessa vida, que é isso, né? Tipo, você só vive porque você tem a consciência, na minha cabeça. Pra mim é muito doido você ter uma consciência e isso ser alguma coisa só científica. Ou seja, tem que ter um propósito pra existência da vida, é isso, pra você? Não é nenhum propósito, tipo assim, pra mim, tipo assim, cara, o Ramon, ele vai ser o Ramon depois também, só que em outro corpo, em outra parada. No formato de cachorro. Moleque, imagina cachorro rindo pra cara de... Tá dando ideia pra porra do editor. Inclusive, vou pegar vocês aí, vocês sabem. Porque o cachorro... Mano, pô, tão me esculachando direto. Vocês me viram com a cara do Harry Potter, moleque. Então, assim, eu não consigo acreditar que eu vou morrer e essa minha consciência, ela nunca mais vai existir. Não, é isso aí pra mim é o que me fode também. Tipo assim, se a consciência não se dissipa e ela é uma linha contínua... Não, nasci agora, pra mim é o que aconteceu antes? Então me explica a regressão. Meu pau na tua Os caras têm 12 anos, mó discussão séria, velho. O bagulho trazendo várias reflexões. Olha só, o que eu tô falando existe, tá? Só que, tipo assim, eu sou muito leigo religiosamente falando. Cara, o que eu acho que o Marcel tá falando é sobre reencarnar, não é? Tipo, ele acredita que a gente vai passar por outras vidas, né? Só que daí o pessoal perguntou, tá, mas o que veio lá atrás, então? Tipo, como originalizou a primeira vida? Ou será que Deus criou todas juntas? Cara, é muito confuso, velho. Não dá crise existencial. Mas em alguma religião, que eu não sei qual é, existe a regressão, que você volta nas suas vidas passadas. Mas é uma loucura como você falou isso como se fosse um fato, tá ligado? Então me explica a regressão. Tipo, me explica a hipnose. Você fala, caralho, tá, eu acredito em hipnose, Mas se eu te perguntar assim, me explica a hipnose, não faço ideia, pô. Isso é um consenso. Então, eu não acho que tem mas isso. Mas o Beltrão falou, não, existe fato. Mas concordemos o seguinte, é mais fácil provar o meu ponto do que o teu ponto. Não. Não, na verdade não dá pra provar o seu ponto. Então, não dá pra provar nenhum dos dois pontos. Não, mas o meu eu tenho mais argumento. Não, no meu também. Assim, eu já vi na minha frente, eu não sei se é encarnação ou reencarnação. E eliminado. Tá eliminado. Só a palavra só, não quer dizer que acredita. Eu já vi pessoas voltando a outras vidas passadas. A vidas passadas. Não, mas você viu, não? Cara, você viu pessoas que supostamente... Não, mano. Calma. Você confia em uma pessoa. Cara, o que faz eu acreditar um pouco que existam outras coisas, tá? Quando alguma pessoa conta uma história sobre espírito, você já deve ter ouvido uma história sobre espírito, né? Da sua avó, do seu tio. Quando uma pessoa conta uma história sobre espírito, 90% das vezes, 99% das vezes, eu vou desacreditar. Eu vou falar, mano, você tava bêbado, você tava chapado, ou então você distraiu, era um vulto. Mano, foi uma coincidência. Mas a partir do momento que a minha mãe, a pessoa que me deu a vida e que me ama mais que qualquer coisa no mundo, me contou diversas histórias que ela passou com isso, é muito difícil não acreditar, galera. É muito difícil. A minha mãe, quando era mais nova, ela tinha uma mediunidade muito aguçada. Não sei se é essa palavra, mas enfim. E a minha mãe, ela via muita coisa. Então tem várias vezes que minha mãe viu coisas acontecendo. Uma vez minha mãe tava na sala, a minha avó tinha saído, minha mãe estava sozinha, entrou um homem dentro da sala de casa, todo de branco, de terno branco, calça branca, paletó branco, chapéu branco, chegou na minha mãe uma criança e falou assim, olha, pede pra sua mãe levar flor pra mim, que eu quero flor. A minha mãe vai ter inventado isso da onde, caralho?
Não tem como ela ter inventado essa porra. Aí minha avó chegou, minha mãe desesperada com medo, contou o que tinha acontecido. Minha avó mostrou umas fotos e era o pai da minha avó, que tinha ido pedir flor pra minha mãe. Pelo menos foi o que eles chegaram na conclusão na época, né? Pode ter sido outra pessoa, pode ter sido outro espírito, não sei. Outra vez, aí minha mãe mais velha aí já, né? Minha mãe já tinha acho que uns 16, 17 anos. Ela tinha uma amiga dela que morava no mesmo prédio que elas moravam ali. E essa amiga dela viajou, só que essa amiga dela tinha uma avó, uma idosinha já, uma avó bem idosinha. E pediu pra minha mãe ficar com ela, porque é perigoso, idosa sozinha, pode escorregar, não sei o que lá. Minha mãe falou, tudo bem, vou ficar lá com ela. Minha mãe foi dormir na casa dela, perfeito. No meio da noite, minha mãe falou que sentiu um frio que ela nunca sentiu na vida dela, de arrepiar as espinhas. Ela acordou, né, pra se cobrir. Quando ela olha pra cama dela, no pé, tá a porra de uma criança de vestidinho olhando pra minha mãe. E aí minha mãe tomou um susto, a criança começou a rir, mas não saía som. Minha mãe falou que, tipo assim, ela só via a criancinha se divertindo com minha mãe assustada, mas não saía som da boca da menina, mas a menina gargalhando da minha mãe. Então, tipo assim, várias vezes aconteceu. Tipo assim, como que eu não vou acreditar, irmão? Depois de tudo isso aí que minha mãe me contou. A pessoa não confia? Confio mesmo. Se sua mãe recebeu uma pessoa e ela fala que ela recebeu, só fala que ela é mentirosa? Sim. Vale do que cada um acredita, pô. Eu não consigo acreditar que minha mãe vai mentir isso pra mim, tá ligado? Entendeu? É o mesmo raciocínio que eu tenho, velho. Minha tia, eu amo minha tia. Ela falou assim, eu juro, eu vi uma nave espacial passar. Eu falei... Pode... crer, tia. Assim, só pra resumir o que eu tô querendo dizer. Caralho, agora acabou o argumento. Mano, eu participava do Centro Espírita e nessa regressão é basicamente um acesso a memórias de vidas passadas, tá ligado? Tipo, você ia para suas vidas passadas e sabia mais ou menos o que acontecia. E isso aconteceu com pessoas próximas a mim. Então, tipo assim, era muito difícil eu duvidar que isso era mentira, ou que alguém muito próximo a mim estaria mentindo pra mim. Então, tipo assim, isso cada vez mais foi me marcando, tá ligado? Então, por isso que eu acho muito bizarro você não acreditar que acontece nada depois que você morreu. Ah, mas se a pessoa não teve uma experiência dessa... Mas isso vai além de mentira, tipo psicanálise, assim. As pessoas podem acreditar tanto que você vai. Exatamente. A mente humana, ela vai... A mente humana, por exemplo, no hospital, quando eu fiquei internado na UTI, eu vi muita coisa. Agora, o que era alucinação e o que era espiritual, eu nunca vou saber. O Wagner Love botando sonda em mim, eu acho que foi alucinação. Não é possível que tinha alguma mensagem espiritual do Wagner Love, camisa do Flamengo, botando sonda no meu pau. Mas muita coisa ali que eu vivi pode ter sido espiritual, entendeu? Vocês leram sobre teorias ateístas? Tipo, vocês conhecem alguma coisa? Por exemplo, Galileu Galilei, Freud, são dois ateus que têm estudos sobre isso e ninguém faz ideia. As coisas que eu li de Freud não são do ateísmo, mas sobre ateísmo nunca fez sentido ler, porque não precisa me provar, assim. Então, pra vocês, a experiência pessoal e palpável é muito mais importante do que qualquer teoria. Eu acho que se a pessoa se tornar ateia, né, ela tende a talvez pesquisar, mas como a gente tá falando aqui, né, que... É que eu acho que a pessoa que vira ateu, às vezes, tipo, ou que nunca acreditou, nem quer pesquisar. Não cresceram em famílias evangélicas nem católicas, então não tem por que você pesquisar, porque é uma coisa que é comum. Cara, muito legal essa tentativa dela de enganar a gente. É absurdo. É muito bacana. Absurdo. Luana, me conta um pouquinho mais. A sua mãe e o seu pai, eles obviamente não são irmãos, né? Então por que duas famílias ateias se uniram? Tipo assim, cara, é muito coincidência, né? Tipo, teu pai e tua mãe, dois ateus casarem. Não é que eles são ateus. Eu não cresci com influência religiosa. Tipo, como eu falei, minhas avós são aquelas pessoas, tipo, de vez em nunca vai na missa, não tem essa assiduidade. Eu acho que minha mãe fez catequese, crisma, alguma coisa do tipo, mas ela não foi a pessoa que seguiu na religião, então ela não quis impor isso pra mim, e meu pai não tem religião nenhuma. Não é que eles são ateus, é só não praticantes não, mesmo. Eles não... A minha mãe acho que acredita em Deus, mas sabe, pra ela é diferente. Meu pai acho que realmente não tem religião. Bolota, tu é bom no improviso? Sou. Cara, tu consegue improvisar uma coisa voltada pra esse tema religioso? Do nada, falou, faz a rima aí de não acreditar em Deus. Preferência sem dar uma diss pra Deus, tá? Tá ligado? Banido do céu pra sempre. Faço improvisado, tô aqui naqueles caras com a rapaziada. Eu não acredito em Deus, mas não discrimino. Você tá ligado? Se for o rap eu faço e assino. Não faço música com Deus, eu só improviso. Você tá ligado, mano? Eu tô aqui contigo. Ei, tudo que eu faço é com a minha capacidade. Tudo que eu alcancei foi com o meu esforço. Você tá ligado? Eu tô aí, faço free. Tô naqueles caras e agora eu faço aí. Bolota, beleza? Você viu que ele não quis entrar muito no tema? Então, eu senti que ele só citou Deus uma vez ali. Ele falou, tipo assim, ainda falou, não rimo com Deus, será que é por respeito? Fica o questionamento do Bolota, tá eliminado. Pra ele não errar, não fingir, entendeu? Mas o improviso também é o que vem aqui na sua cabeça da hora. Gente, dito isso, eu acho que eu vou eliminar o Bolota. Ou é Bolota ou é Luana aqui pra mim. Uma rápida passagem aqui, tá? O Lucas tá forte, tá? Mas essa frase dele, cara, de que ele queria acreditar, essa frase não me bateu legal. Pra mim, a mais forte eu tô com o Francisco, cara. Juliana, pra mim, é a mais forte até agora, mano. Só pela forma como ela despreocupadamente fala sobre qualquer coisa. Tipo, ela não... tipo, a galera que deve estar achando que não é, ela falou, não, mas a história dela é muito simples.
simples. Porque é simples, porra. Você queria que ela falasse o quê? Que um dia ela tava andando, passou um anjo, cuspiu na boca dela, falou, não vou acreditar mais não. Agora, a partir de agora, fechada com o demônio. Tipo, não acredito e ponto, tá ligado? Não precisou acontecer, às vezes, um bagulho tão astronômico, uma história surreal. Vamos lá, então, só aqui pra geral aqui. Lucas, você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Ele não falou! Ele não falou! Eu não ia falar também. Eu não ia conseguir falar. Só deixando bem claro que 3 de vocês acabaram de pecar, né? E o outro tá com o braço cruzado pra não valer. O dedo no pé dele tá assim, ó. O Bolota nem falou, cara. Vocês têm pessoas famosas ou ídolos que são também ateu? Não tem tipo um grupo do ateu, não, gente. Não, às vezes você fala assim, por exemplo, eu fiz uma... Pô, não faz sentido isso. Não, eu só sigo o Jimi Hendrix. Por quê? Porque ele é ateu. Justin Bieber não, os que ele acredita em Deus. Pesquisa no Google, pessoas que são ateus. E o Morgan Freeman. Meu Deus. Absurdo. Que foi Deus no Todo-Poderoso. Ele é ateu, Morgan Freeman? É uma curiosidade, se eu fosse ateu, eu ia saber. Desabafou. Eu gostaria de saber. Isso aqui é foda. Mas não seria maneiro, tipo assim, um encontro? Não, mano. Quero levar o ateísmo como uma nova religião. Encontro do ateus. Parece que tem donos de Monza. Encontros de dono de Fiat Mobi. Não, mas tipo assim, pra convencer as outras pessoas das crenças que você tem. Tem um grupo dos carecas, aí você vai pra convencer que tem cabelo arrastado. Então aqui, ó. Tá querendo aqui agora, ó. Cara, impressionante, velho. Vamos lá, quem é mais ateu aqui da mesa? Eu tenho uma pergunta, porque assim, pra você ser ateu, você buscou o conhecimento em algum lugar, por exemplo? O grupo dos carecas. Buscou tentar entender. Não, a minha relação especificamente com o ateísmo, ela veio na faculdade. Não era religioso, eu não praticava, eu só tinha religião. E pra mim fez muito mais sentido as explicações sobre a não existência de Deus, pra mim, do que a existência. Então assim, durante as aulas de filosofia na faculdade, eu falei, cara, isso pra mim faz muito mais sentido do que o que eu aprendi na catequese. E aí eu passei a ler sobre. Por isso que eu citei o Galileu Galilei, o Freud, porque são ateus que eu fui procurar depois pra ler. Eu nunca li esses livros, eu tenho medo de ler. Vai que eu leio e paro de acreditar. Não quero parar. Mas já ouvi falar desse Freud aí, viu? E pra mim fez mais sentido isso, entendeu? Apenas isso. Porque isso me traz uma curiosidade, mesmo assim, cara, todos vocês estão no argumento de que, eu nasci com uma família que não era, enfim, Então, eles que não estão tinha religião. dessa parada. Exato, só que, pô, sempre foi assim, mas vocês nunca tiveram curiosidade pra tentar estudar ou entender qualquer religião ou qualquer outro tipo de crença em ser um ateísmo? É que nós não estamos falando aqui de futebol, não estamos falando aqui de um esporte. Uma religião é uma coisa que é muito, muito presente na vida de todo mundo, entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade de, pra mim, simplesmente aceitar que vocês falaram, beleza, meu pai e minha mãe não são praticantes, eu não acredito em Deus, tá tudo certo. Não precisa também pegar um livro e virar um teólogo. Mas assim, alguma pesquisa eu acho que, não é possível. Pra mim, pelo menos, é só uma coisa, tipo assim, eu não tenho motivos para acreditar. Quando houver explicações lógicas e naturais, faz bem mais sentido acreditar nas explicações lógicas e naturais, sabe? Entre a ciência e alguém que tá me falando que tem um Deus que cria todo mundo e que é onipresente, nananana, eu prefiro acreditar na ciência, que é mais lógico, né? Pra tu, Juliana, qual foi a experiência mais próxima que tu teve com alguma religião? Quando eu era obrigada a isso, ó. Foi só essa época e depois nunca mais? Minha avó é muito, muito evangélica. Ela acredita muito e aí ela queria que eu acreditasse também. Só que não rolou, não. Gente, ou é Juliano ou é Lucas, hein? Não é Lucas, mano. Lucas usou a palavra. Eu acho que a Juliana, mano, ela tá muito tranquila, velho. Tipo, pra ela é um bagulho, mano, ela tá foda-se. Literalmente, ela está foda-se pra isso. Carne, mano. E ele não tava falando de churrasco. Vou me justificar aqui. Como eu disse antes, tive essa vontade de buscar, de entrar e relacionar com Candomblé. Candomblé e Umbanda, as duas famílias paternas, outras que são dali. Então, me apropriei do vocabulário. Outra, eu pesquiso antropologia em alguns momentos da vida, assim, não como profissão, né, como estudo. Então, as palavras vêm, assim. Então, de certa forma, tem um vocabulário próximo à religiosidade. Em outras palavras, Chico, eu sou letrado, não necessariamente. A gente é ateu, né, burro? É, isso aí, eu sou burro. Eu voto no Bolota. Eu vou no Bolota também, mano. Luana. Eu sou Luana. Mano, dá pra eliminar a Luana depois. E afinal, ser eles dois aqui, porque a Luana também, ela acredita em alguma coisa, Luana. Eu vou votar no Lucas, mano. Que isso? Caralho, 2-2-1. Voto protesto? Lucas pra mim não é teu, não, mas vai. Cara, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara. Quando o Chico perguntou se o Bolota é temente a Deus, ele fez uma cara. Os dois falaram não com medo do caralho. Não, e ele também foi achei. até pro lado. Pra quê? Pra desviar da palavra. Bolota, eu tô votando em você, meu irmão. Não tem possibilidade do Bolota crescer. Ele acredita demais, velho. Ó, sobrou Lucas, Juliana e Luana, tá? Eu acho que 100% é Juliana. Se não for, vai ser um puta plot twist do cara. Round 3, perguntinha só pra gente conseguir mapear aqui certas coisas. Artista favorito? Jussara Marçal, talvez. Você, Juliana? Felipe Rett. Eu gosto muito do Djonga, mas por muitos anos eu fui fã de Lua Santana.
Tudo é fã do Luan Santana também? Muito fã, pô. Inclusive, o Luan Santana, quando quiser gravar com a gente, tá chamado. Não, Luan Santana, por favor. Aqui, eu tenho uma pergunta, vai ser uma pergunta direta pra Luana. E o lá de baixo? O que tu tem sobre ele? Mas quem não acredita na religião, não acredita em Deus, não acredita em diabo. Foi bem, tu foi bem. Ela leu a cartilha, né? Ela leu. Foi bem pra boa resposta. É, mas não tem o que responder, pô. Se a pessoa é ateu, vai responder, o lado de baixo eu tenho medo, o diabo, ai, Deus não, mas o diabo existe. Tu acredita no sem teto? No sem teto. Teto, que horror, velho. Acredita, Beltrão? Do bicho ruim? Do Noronha? Noronha. Noronha é muito foda mesmo, tô vendo você não pegar. Pô, não acredito não, mano. Pô, 3 horas da manhã, vocês estão no quarto de noite. Vocês não acreditam em espírito, vocês acreditam em nada, mano. Gente, impossível, gente. Vocês não têm medo de nada também? Todo mundo já teve aquela conversa com os amigos na madrugada, contando histórias de terror. Eu odeio isso aí, velho. Não gosto de conversar essas coisas, não. Eu me cago inteiro. Vocês não bate diferente pra vocês? Tipo assim, é só pra... É tipo, beleza, é só uma história de terror. Ficção. Da mesma forma que no filme tem monstro e não tem monstro na vida real, tem espírito e não tem E espírito. aquele filme de terror baseado em fatos reais, não te pega, não? É a mesma coisa de quem acredita. Quem acredita tá falando pra mim que é verdade. Quem fez o filme baseado em fato real tá dizendo pra mim que é verdade. Pô, fé de então cada um. olha só, tu entraria numa mansão que 20... Exemplo dele, velho. Não, mano, mas eu sou cagão. Eu lembro que quando eu era criança, nós fazíamos aquela brincadeira do copo, vocês lembram? A brincadeira do copo, você tinha que botar um copo em cima de um papel escrito as letras, aí todo mundo botava o dedo e o copo ia dizendo as coisas e ia respondendo. Mano, eu mexi o dedo pra caralho. Pessoas já morreram lá dentro, de noite, que tá largada, tranquila. Ficaria suave, ia de ponta a ponta, tranquilo. Se 20 pessoas morreram, pode ter alguém matando lá dentro, né? Alguém escondido. Não tem ninguém. Mas calma aí, o cara que uma matava pergunta aqui morreu. importante. O assassino vai estar na mansão? Não vai estar na mansão. Ah, tá. Que aí também eu não iria. A categoria dele é ateu não tem medos. É um psicopata alucinado. Cara, vira o He-Man, não tem nada abala a pessoa, pô. Eu tô falando assim, você vai entrar num lugar que pode ser mal assombrado. Mas a questão do mal assombrado e do espírito é pra quem acredita que é mal assombrado. Eu preciso confessar uma coisa aqui também. Eu sou ateu? Sou ateu. Entro num lugar desse? Nem por E vou te falar por Dá medo, porra. isso que eu acho que pode eliminar, porque, mano, Eu também acho que ela tá forçando muito, ateu, mano. mas tem medo, filho. Lucas, você entraria? Não, eu ficaria bem com medo, na real. Agora tu já ouviu também tudo que a gente falou aqui. Já brifou ele pra caralho. Não, assim, sempre fui muito cagado desde pequeno, sempre muito medroso. Então, algo que transcende, assim. Então você não acredita, mas você tem medo. Você não acredita, mas você não duvida. Não, tipo, não é que vai vir um espírito, mas me dá um medo estranho. O ambiente, Marcelo, não é um ambiente legal, pô. Na minha cabeça, sabendo que não tem nenhum assassino lá dentro, o único medo é que tenha uma parada sobrenatural, mano. O medo, ele mora justamente na irracionalidade. Não na racionalidade, tipo assim, aqui não tem espíritos. Não, tipo assim, cara, uma casa de madeira. Tu acha que eu escolho ter medo de rachada. palhaço? Mas o medo tá atrelado a você buscar alguém pra te ajudar. Não necessariamente, Mas você pode desculpa, fugir. mas algum católico considera, se eu passei por uma situação que eu tive medo e falei, ai meu Deus, eu virei católico? Não. Então é isso, pô. Tem vários tipos de medo também. Esse é um medo de quem acredita em espírito. Eu tenho medo de outras coisas. Por exemplo, eu tenho um puta medo Bicho, aranha. Deixa ser rebaixado. também. Mas de bate-bola. Pô, eu sei que é uma pessoa... Por que bate bola? Luana, Tem o multimeio. Entre o boneco e o bate-bola. Bate? O que é isso? É o fofão do Rio de Janeiro? Por que vocês têm medo de bate-bola, cara? Porque é um negócio que corre atrás de você com uma bola falando que vai te pegar. Vai dando fio no E, apito, e gente. esse Atrás negócio de você uma tá vendo. máscara. O bate-bola tu vê. É Bate-bola palpável. mais Mas sabe que tem uma pessoa ali. Ah, mas aí ela tá de máscara, tá apitando no meu ouvido, batendo uma Olha aí, bola no bonito. chão. A irracionalidade do medo. O seu raciocínio, Marcelo, ele diz muito, tipo assim, tá com medo por quê? É esse o teu pensamento. Mano, eu lembro que no Play Center, não sei se você já foi no Play Center, tinha uma atração que chamava Monga. Era um brinquedo do Play Center que você ia, e aí eles faziam um bagulho de luzes, e aí ela se transformava num macaco. E, cara, é muito tosco. Se você for hoje em dia, você vai falar, mano, claramente é um jogo de luz que a porta gira e sai a pessoa vestida de macaco. Mas eu lembro disso, sabe por quê? Eu fui com a minha paixão da minha vida, Andresa. Andresa, se você ver isso, você vai lembrar. Eu entrei com a Andresa na Monga. Você acha que eu nunca contei pra vocês. Aí a Andresa assim, tô com medo. Eu falei, não fica com medo, Andresa. Eu tô com você, vem cá. Eu não vou deixar a Monga de pegar. Eu devia ter, sei lá, uns 11 anos. Fica comigo, Andresa. Você tá comigo, eu vou te proteger. Véi, na hora que a Monga bateu a mão na grade, a primeira mãozada, a Andresa assustou, catarroça inteira. Gente, voou catarro pra tudo que é lado, ficou tudo pendurado, sabe? Igual um homem das cavernas, assim. E eu não sabia se eu tinha mais medo da Monga ou da Andresa catarrada. Eu fiquei em desespero, assim. Fiquei assim, meu Deus, como que eu ajo? Eu sou um homem ou sou um rato? Eu não sabia agir. Nossa, depois daquele dia foi pelo menos uns 2 meses pra eu voltar a gostar dela, viu? Mas se você minimamente acredita que existe alguma coisa que possa te fazer mal e que é de outra... Outro plano. Outro plano, exato. Tipo assim, você tem o medo. Acho que você não consegue ter medo se você não acredita que isso existe. Claro que consegue. Mas você vai ter medo de quê? A própria morte. Cara,
irmão, os olhos, eles enganam, cara. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca acreditei nisso. Mas aí fazia aquelas brincadeiras lá do copo. Aí tu ficava meio, caralho, porra é essa? Né? Teu corpo entra num estado de alerta. Pelo medo de existir. Mas eu não acredito. Mas você tem medo que exista. Ué, você tem medo que existe, então você meio que acredita um pouquinho, não? Porque isso não é negar totalmente, entendeu? O ateu, ele não acredita em Deus. Isso, mas ela negou totalmente que isso não existe, entendeu? Ela tá sendo exatamente o contrário do que você tá falando. Não, pra mim ela é religiosa. Eu tô falando tudo porque eu acho que ela tem que sair, não, tá ligado? pra mim também. Eu ia entrar na casa, com certeza. Eu ia entrar na casa e falar assim, Deus, Pai do céu, puta que pariu, Deus. Eu queria fazer o teste do medo pra saber a palavra da misericórdia, sabe? Qual é o teu maior medo? Palhaço. Tipo assim, um palhaço vai vir na sua direção, te assustar e qualquer frase do desespero, tá ligado? A frase é, socorro, tem um palhaço atrás de mim. O meu vai ser, meu Deus, me ajuda! Alguma coisa assim, entendeu? Tá. Cara, dito tudo isso, o meu voto Luana. é na Luana. Eu também voto. Pode ser Luana, pode ser Luana. Eu também voto na Eu acho que é unânime. Eu também. Valeu, Luana. Obrigado. Temos uma final foda, tá? A real é que desde a hora que ele entrou, pra mim, ela firme na promessa. Ela tem cara de crente. Não sei de qual religião, mas ela tem cara de crer. Eu também acho. Tá, finalzona, tá? Lucas e Juliana. Apesar que eu acho que o Lucas, ele realmente frequenta, ele já falou que foi, né? E eu acho que ele até hoje ele só tá metendo louquito ali. E eu acho que a Juliana realmente é ateu. Cara, aqui pra mim não precisa perguntar mais nada, tá? O que acontece? O Lucas pra mim veio muito forte, mas pô, não tem como. A Juliana ela não liga pra nada, gente. Quando perguntou se tinha. Tentou se temer Deus. Quase, pô, ela riu, pô. Vamos tentar ir pra uma outra linha. A gente sempre tá falando aqui do medo, da coisa ruim. E as coisas boas? E a energia pra coisa boa? Por exemplo, eu sou um cara que hoje eu prezo muito pela energia, assim. A energia que eu levo pra alguma coisa vai me trazer. Mano, sabia que eu acho que a felicidade às vezes é pior do que a tristeza? Mano, quando você tá muito feliz, você faz muita cagada, velho. A primeira vez que eu fiquei muito feliz foi quando instalou Speed na casa que eu morava. Eu era criança, época do Orkut. Eu abri o MSN, chamei a Larissa Toscana. Ela tinha apelido de linguiça, menina. Falei, Larissa Toscana, eu te amo muito e eu nunca tive coragem de falar. Tô com a internet da Vivo Speed. E sumi. Ela nunca respondeu. Eu me declarei pra garota do nada, só porque chegou a internet na minha casa. E às vezes, por exemplo, eu quero conquistar alguma coisa nova. Tipo assim, vocês têm isso? Tem de uma forma diferente, assim. Eu não acho que a minha energia, ela acumula. Eu sinto que quando eu tô num espaço, tem algo que acho que transcende uma explicação científica, não por uma questão religiosa, mas por uma incapacidade nossa ainda de alcançar cientificamente. Mas pra mim é muito dado, assim, quando eu não entendi porra nenhuma. Eu devo ser muito burro. Por favor, me diz que você entendeu. Só pra eu me certificar. Chego num ambiente e tá todo mundo meio esquisito. A cara tá todo mundo normal, sabe? Mas tá uma coisa meio estranha. Eu não acho que necessariamente isso é algo, tipo um ki, sabe? Não é alguma coisa meio Dragon Ball. Mas alguma coisa escapa. Mas acho que tem uma coisa que me toca, assim. Que aí eu fico meio, ou eu fico esquisito, ou eu entro já mais leve. Aí eu tenho esse caminho. Nossa, nada me toca assim. Eu não Não, eu me perdi inteiro e eu não entendi. O que ele me falou pareceu muito mais religioso do que não religioso. Tipo assim, você quer conquistar, por exemplo, você quer mudar de emprego e, pô, a sua torcida, é só isso? É, só vai atrás, né? Não tem muito uma energia que vai te... Ah, entendi. Agora eu entendi, eu sou burro mesmo. Dar nada assim tão facilmente. Não se apega a nada? Não. Nem, por exemplo, fui com esse boné, então... Moleque, eu vou falar pra vocês. Na pandemia, eu lembro que eu tava passando por umas crises existencial das paradas que eu fazia de vídeo e tal, e as paradas não tinham decolado do jeito que decolou esse ano passado, e na verdade tava bem estagnado, não andava, não crescia, e eu ficava muito em dúvida. Eu chamava meus amigos em casa, ficava conversando, e eu ajoelhei no chão, eu terminei uma live, esse dia eu lembro claramente, falei, Deus, por favor, me mostra o caminho, me mostra onde que eu tô acertando, onde que eu tô errando, eu quero muito fazer isso aqui dar certo, e eu já tô quase desistindo porque eu tô achando que não é pra mim, e eu tô desacreditando de mim. Eu fiz uma puta oração, pedi pra Deus um monte de coisa. Cara, a partir daquele dia, as paradas andou de um jeito bizarro, velho. Eu não sei, entendeu? Eu não sei, é por isso que eu falei, porque eu acredito, né? Então, os meus depoimentos que vocês vão ter aqui vão ser o depoimento de alguém que acredita, mas eu respeito muito você que não acredita também. Sim, eu acredito que eu consigo uma coisa. Vai, eu vou pra um trabalho, eu acredito que eu consiga isso, mas não... A sua capacidade e só. Eu tenho uma dúvida pra você, Juliana, que é o seguinte, pra mim, eu tô batendo essa tecla, que o Lucas pra mim soltou uma frase que eu achei que é uma frase que não combina muito com o que ele falou até agora, que é a eu quero acreditar. Você tem esse pensamento também? Você queria acreditar em Deus? Não muda muito não, querer ou não querer. Assim, se eu tivesse algum sentimento, uma sensação... Então, não existe esse sentimento, certo? Você não sente nada. Você não queria sentir nada? Não, acho que não muda não. Minha cabeça não muda. Eu tenho mais uma pergunta. Isso aí é foda, mano. Eu acho que se eu fosse ateu, talvez eu responderia que sim, que eu gostaria de sentir, porque deve ser bom, as pessoas ficam tão felizes, né? Vocês se relacionaram, tá? Vão casar. A pessoa quer ter filhos. E a pessoa é religiosa, importante dizer também. Como é que vocês administrariam isso? Tipo, vocês aceitariam o filho de vocês ter uma criação religiosa? Caralho, essa pergunta é foda. Caso o parceiro ou parceira de vocês fizesse questão, ou pra vocês é uma coisa que vocês gostariam que o filho de vocês não seguisse uma doutrina específica?
tentar que isso não fosse uma obrigação pra criança. Se eu casei com alguém católica, sei lá. E pra ela é muito importante eventualmente levar o filho pra rituais ali, vá. Mas não sei se eu gostaria que fosse seguisse, tipo, as doutrinas. Cara, eu acho que eu não ia ligar, sabe por quê? Porque eu ia pensar assim como ele, por exemplo, a família dele levou ele nos lugares e ele não acreditou, isso claramente pode acontecer com a criança também. Tipo assim, se eu me casar com minha esposa, por exemplo. Minha esposa é evangélica. E ela fala porque quer levar na igreja evangélica. Eu falo, olha, eu não levaria. Mas se você quer levar, ele é seu filho também, né? Pode levar. Quando ele crescer, ele vai entender se ele sente alguma coisa ou não, né? Lógico, existe uma predisposição a partir do momento que a pessoa começa a frequentar e acreditar e ouvir as palavras acontecendo, as coisas acontecendo ao seu redor, porque criança é influenciável, então aquilo vai entrando na cabeça dela. Mas eu acho que não impede também de ela ficar mais velha e entender que, tipo assim, não é isso que eu me identifico, entendeu? Não é uma parada que me pega. Assim como eles ficaram, assim como as pessoas ateus que são de famílias religiosas. Não ligaria, não. Até o ponto dele, tipo assim, escolher, entendeu? Ó, agora eu senti, eu gostei, eu gosto. Ah, eu não quero. Vou fazer uma perguntinha rápida. Neymar ou Rivaldo? Neymar. Ganhou. Até demais. Vale quem? É uma coisa do Rivaldo, então vou ter que... Mas eu também não quero Neymar também. Aí eu vou de Rivaldo. Toma, aqui temos a campeã Juliana. Você não acredita em Deus. Você vai explicar pra gente? Não ficou claro? Eu acho que tem coisas que Não precisa. Tá, dito isso tudo que a gente falou até agora. Eu tenho mais uma pergunta, mas me desculpa. Juliana, eu só quero ter certeza mesmo, Juliana. Eu não sei se eu ouvi pouco ou se realmente a gente falou pouco disso, mas eu queria entender um pouquinho mais. Queria que você tentasse me achar exemplos de coisas que não fizeram sentido pra você na religião a ponto de você se tornar essa pessoa assim. E não é julgamento nenhum, tá? Eu sou mais ou menos assim como você mesmo, mas eu vejo você muito nem aí pra nada em relação a esse assunto religião. O que foi tão... Bem foda-se mesmo, né? O que bateu tão diferente do que você acredita quando você começou a estudar, ou frequentar, né? Que você falou que era frequentadora também. Obrigada, é claro, mas o que você falava assim? Falava, mano, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim, cara. Que loucura é essa? Tipo assim... Não bateu. Porque tem um ser que é tão poderoso que pode, tipo, consertar muitas coisas e não... simplesmente não faz. Então, assim, as pessoas acreditam... Isso é um pensamento que realmente... Isso realmente é foda mesmo. É realmente uma merda pensar isso. Acreditam numa coisa que elas mesmas estão vendo que não faz sentido. Ah, Deus é justo. Com quem? Com o quê? Em que momento? Pô, mas eu fiquei assim, quando meu pai faleceu, eu tipo, tava internado e tal, eu pedi a Deus e tal, não sei o quê, me ajuda meu pai. Mano, e acabou. Não ajudou. Então, tipo assim, eu mudei muito minha cabeça com essa parada. Eu acho que hoje eu sou muito mais da energia do que de tentar buscar um Deus, essas coisas. Eu entendo perfeitamente quem pensa isso e respeito isso também, galera. E realmente é um pensamento muito lúcido e muito válido, velho. Eu não vou ser a pessoa que vai ficar tentando catequizar vocês, porque eu acredito. Assim como as pessoas sentem as paradas, você tem que respeitar. Então eu 100% entendo esse pensamento. E é um pensamento muito válido. E é um pensamento que eu me questiono também às vezes. Falo, pô, se Deus é tão justo, por que tem tanta fome no mundo? Se Deus é tão bom, por que tanta gente inocente morre? É foda, é uns bagulho que a gente não entende, tá ligado? Que me chateia muito. Eu não deixo de acreditar. Mas eu entendo 100% quem pensa isso e quem perde a fé por conta disso. Eu entendo 100%. Conhecimento sobre religião, me parece que o Lucas tem mais do que a Juliana. Só que a Juliana, ela tem o desapego do cara que realmente não liga pra isso. Então eu vou com a Juliana também. Eu também. A cara dela, assim, tem... Ou ela é muito boa atriz também, mas a cara, ela tem justamente, tipo assim, não ligo, não quero saber. As expressões dela, tipo assim, mano, eu tô cagando, velho. Eu posso falar o que vocês que eu danço na frente de uma cruz aqui, eu danço free step. E se tá mentindo, vai arder no mármore, né? Isso aí não é problema nosso, né, Ramon? Filho, cara. Mas você vê. Juliana, só me permite uma última pergunta pra você aqui. Sua avó faleceu? Desculpa tocar nesse assunto. Não? E como é que foi com ela, então, essa questão? Até quando você chegou e falou, ô, vó, quer saber? Não vou mais à igreja. Tipo assim, como é que foi esse diálogo? Teve muito. Ela só não me obrigou mais, porque eu cresci e eu também não fui mais. E ela nunca chegou pra você, pô, vamos aí? Não, porque ela sabe que eu não vou. É isso então, família. Bom, pra fechar, Ramon, seu voto. Juliana. 100% Juliana. Chico. Juliana. Beltrão. Juliana, claro. Alvinho. Também vou no Juliana. Então, Juliana, né, calma, a gente escolheu você como a ateia deste vídeo. Mas a gente vai chamar todo mundo de volta pra gente poder descobrir quem que é a verdade. Mano, se não for ela, eu vou ficar muito puto. Cara, eu tô muito ansioso esse vídeo. Gente, pesei muito o clima esse vídeo? Desculpa, mano, é que eu acho interessante o assunto. Eu abri um pouco os meus pensamentos com vocês. Espero que eu não tenha, né, pesado muito o clima aí. E espero que eu tenha sido respeitoso com vocês aí ao longo do vídeo. Eu acho que eu fui, né? Interessantes, os assuntos são interessantes de conversar. Então, entre nossos participantes que são ateus, tô nessa dificuldade. Sabia que eu sou ateu, Pig? Ateu de esporte. Cara. Tá com ciúme, babaca? Então, por favor, que o verdadeiro ateu ou ateia dê um passo à frente. Meu Deus do céu. Se não for ela, eu sou maluco. É o Bolota. Meu Deus. Não!
Falei, mano. Falei. Como não? Ela vai queimar no mármore, vai. Vai queimar! Vai queimar! A sua avó vai dar bronca em você. Pô, desculpa, Lucas. Tu não pode falar que quer acreditar, irmão. Eu quis, mas não consigo. É isso? Cara, nem sempre é dia de acertar. Mano, isso aí tava muito na... não acredito nisso, cara. Francisco, eu tô triste, cara. Achei que a gente ia acertar essa, mano. Tava confiante. Tem dia que é noite, mano. Tem jeito não, tá ligado? Como é que pode, cara? Cara... Tem nem um pouquinho de medo, será? Pô, mano, falou mesmo sabendo que é brincadeira. Mano, ela foi, tipo assim, ríspida com o assunto. Tipo, ela era como se ela estivesse falando, sei lá, mano, da porra de uma barata. Ou será que o dia anterior a vir gravação, ela se preparou e falou, pô, não, se preparou. Hoje eu vou fazer isso, não vou fazer é tão fácil aquilo. assim fazer o que ela fez, não. Vamos deixar o Lucas por último, né? E vamos lá, Emily. Emily, por que a gente ia se arrepender? Começa por essa. Eu tentei. Mas aí, como é que é a tua relação com a religião? Você é muito religiosa? Adivinhem. Muito religiosa. Tô um pouco afastada agora, por causa da rotina realmente da faculdade, do trabalho, mas eu sou católica. Juliana, a grande atriz do vídeo. Juliana, pelo menos você é pouco religiosa ou realmente foi uma mentira completa? E eu vou muito. Luana, e aí, como é Caralho, filho da puta, moleque. que é a tua Cara, relação com a vocês religião? cismaram com o fato de eu falar que eu não acredito em Deus. Eu realmente não acredito, eu nunca acreditei. Só que eu tenho religião, eu sou budista. Tu é A gente foi budista? muito budista, cara. Que legal. Não acredito em Deus, nunca acreditei Mas na mentira. religião. Budista acredita no Buda, né? Gente, é burro Me tira uma dúvida demais. ignorante. O budismo não tem um deus, é isso? Não. E o Buda é o quê? Buda não é Considerado Deus? o quê? Pra gente, Buda, na verdade, pro meu budismo, tá? Porque existem várias vertentes. Pro meu budismo, a gente chama de estado de Buda. Então, todos nós temos dentro de si um estado de Buda que pode ser evidenciado com a prática do budismo. Caralho, que foda tomar aulas de budismo. Não tem um ser que manda em nada. A gente acredita na lei de causa e efeito, eu faço coisa boa, vai ter coisa boa e Porra, da hora budismo. Eu quero ir num templo budista um dia. cada um por si. Bolota, e aí, irmão? Moleque, confesso que eu tava quase me cagando. Mano, mas a história, vai brincar com o lado de cima, da minha avó é real mesmo. Deu sobre essa questão de não gostar de ir pra catequese, ficava mas nunca deixei de procurar com medo, Deus. Sou cara. espírita, mas não tenho nenhum preconceito. Posso ir numa igreja evangélica, posso ir em qualquer lugar. O importante é a gente buscar Deus. Eu acho que se não fosse ele, eu nem estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui. Por isso que ele desviou mesmo. Eu falei, moleque, ele Não, falou. na hora que falou, então você acha que Deus não sei o que lá, ele... Mano, ele em choque. Ele tava eu fiquei rindo por causa disso, mano. Pô, o negócio é o seguinte também. A gente foi burro. Sim. É, tipo assim, e ignorância no sentido Puro da palavra. Sim, né? cristalina Que mesmo. ignoramos, né? Nas nossas perguntas, eu acho que tava muito... Católico-cêntrico. Exatamente. Ou evangélico, permeava essas Cristianismo. duas... cristianismo, Então, isso que permeava essas duas... eu falei uma hora ali, eu falei o lance da Umbanda, o lance do Espírito, porque eu acho que, tipo assim, às vezes umas perguntas específicas, elas tiram alguma coisa dali, entendeu? Porque nem sempre o núcleo é da igreja evangélica ou a católica, que é mais tradicional, né, no Brasil. Então eu acho que talvez tivesse trazido umas perguntas mais específicas de outras religiões, eu acho que dava pra ter sacado umas paradinhas também. Inclusive, né, aproveitar esse momento aqui, que temos representantes de algumas delas. Se você quiser falar um pouco sobre sua religião, se você quiser expressar, explicar um pouco como é que é, como você sente isso. Só se quiser também, se sentir à vontade. Não, acho que é mais a procura por Deus mesmo, entendeu? A gente acredita na reencarnação, coisas desse tipo, que coisas boas podem vir, como tem pessoas também que podem te fazer mal. Então, eu acredito que Deus é a chave de tudo, então eu sempre busco ele independente de religião, algo do tipo, e acho que é isso. Como eu falei, eu realmente não acredito em Deus, nunca acreditei. Eu sou de família de berço budista, então Caramba, que a única legal. doutrina que eu conheço é o budismo, e é que eu tenho contato. A gente foda. não acredita em Deus, acredita na lei de causa e efeito, acredita no karma, acredita em reencarnação, em outras vidas. E o que é bom volta pra você, o que você faz de ruim volta pra você da mesma forma. Eu tenho uma dúvida só. Vocês, tipo assim, Cara, existe isso aqui foi muito legal, esse papo aqui, velho. E realmente isso aqui no canal, a gente sempre reforça quando a gente tem esses assuntos. Eu acho importantíssimo a gente trazer sempre, porque a intolerância religiosa é um problema muito grave, galera. É muito grave e é um problema que às vezes a gente não fala muito sobre, mas que é um problema que de fato precisa ser conversado. A religião, você pode não acreditar, mas a religião salva muita gente. Seja ela qual for. Seja ela a Umbanda, seja ela o Espiritismo, seja ela a evangélica, seja ela a católica, ou qualquer outra, né, que exista, né? Aqui no Brasil a gente tem diversas outras religiões. Então é muito importante a gente entender e respeitar isso aí. Você não acreditar? Tudo bem você não acreditar, faz parte, né? Você não é obrigado a acreditar em nada. Inclusive, você tem que acreditar no que você acredita. Mas é importante a gente respeitar isso aí, justamente pra não ter mais preconceito, né? Justamente pra não ter uma visão deturpada das pessoas. Pô, quantas vezes eu já vi em roda, assim, com a galera, assim, as pessoas conversando
sobre religião e alguém citava que era da Umbanda, por exemplo, as pessoas olhavam com um olhar diferente. Tipo assim, eita, Umbanda? Então peraí, entendeu? Tipo assim, por quê, entendeu? Por que tem que ser assim? Assim como as pessoas, por exemplo, falam, pô, evangélico, ixi, ele é evangélico. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar, porque no fim das contas, todo mundo tá buscando ser uma pessoa melhor, entendeu? Então por isso que é muito importante a gente respeitar as religiões, e quando você vê algum amigo seu, alguém falando uma parada assim que é escrota, você dá um salve, você fala, pô, não fala isso aí não, pô. Nada a ver isso aí, a galera aí tá todo mundo buscando uma parada legal aí, não sei o que, entendeu? Pra repreender essas atitudes, porque às vezes não é nem por mal, mas é porque a gente é meio que doutrinado, né, ao longo da vida. Doutrinado é a palavra certa? A gente é ensinado, às vezes, ao longo da vida, a gente tem uns pensamentos que não são tão legais, e a gente mudar isso ao longo do tempo é bem maneiro. Fica aí o meu abraço para todas as religiões, todas as pessoas de todas as religiões que me assistem aqui. Amo vocês igualmente, menos ateu. Não fecho com a... E você, Ju? Eu acredito muito em Deus. Muito em muita coisa, na verdade. Eu acredito muito em tudo. Tudo que tu falou, tu... Cara, é absurdo a cara dela, mano. Mas tranquilidade não é possível. Mano, ela é tipo fria e calculista. Você é absurdo. praticante da Umbanda, assim. Sim. Você vai sempre. Sim. Tem alguma característica que difere, assim? Tipo o budismo? Que você queria explicar pra gente ou não? Como é que eu vou explicar? A gente se reúne, todo mundo, né? Tem uns espíritos que não me dão medo. Eu poderia tranquilamente estar numa casa onde morreram tantas pessoas que eu não tenho medo de espírito. Apesar de eu acreditar, eu não tenho medo. Cuidado, tá mal. Nem dos maus, nem dos bons. Eu sou espírita, eu tenho medo. A última vez que eu fui no centro espírita, porque, tipo assim, o centro espírita é diferente da Umbanda, por exemplo, a forma como eles se manifestam, os espíritos, né? Pelo menos é até onde eu sabia que era. E nessa vez que eu fui no outro centro, o espírito desceu meio que na hora que não era pra descer. E aí o espírito começou a falar, pega a faca. Eu falei, eu já levantei assim, eu falei, levanta, Boris. Acho que eu tava com o Boris. Falei, Boris, vamos embora. O que esse espírito quer com faca, Boris? Vai dar uma facada na gente, vamos embora agora. Esse espírito aí não tem nada a perder. Muito pelo contrário, eu acho que os maus têm como ir pra um caminho bom. E isso é o que a gente faz, assim, né, mais ou menos. E é sobre isso. Eu tenho medo dos vivos, filho, dos mortos. É isso aí, sim. meu filho. E você, Emily? Na Igreja Católica, a gente tem nossos dogmas, nossos mandamentos. É pra se aproximar mais do que Jesus foi aqui, ser 1% dele. E eu acredito muito em Deus. Deus tá em mim sempre. A oportunidade de estar aqui hoje, com certeza, foi Deus que me trouxe aqui. E é isso. Lucas, você é um homem que Deus pra você não significa nada. Mentira, não é tanto assim. Mas e aí, era tudo verdade mesmo? Você buscou a religião e não conseguiu? De fato, só que eu senti alguma coisa por um momento, assim. De fato, eu teve um momento de crença. Mas passou e, de fato, voltei à minha origem ateia, assim. De não sentir e pensar... Eu falei da psicanálise, pra mim isso faz muito mais sentido, assim, pra tudo. Mas é uma tristeza, porque eu queria conectar com a minha avó, mas eu não consigo. Bom, então, né, palmas pra todos, né? Foda. Videozão. Cara, videozão, muito maneiro o vídeo, tá? Queria pedir pra você deixar um like e se inscrever no canal se você gostou do papo aqui pra você receber outros vídeos. E se puder me seguir nas redes sociais, @Brino, só procurar em qualquer uma que você encontra a gente, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí, pra todas as religiões. Vocês são brabo, tamo junto, fica com Deus, ou com o Buda, ou com o que você quiser ficar. Tamo junto, é nóis. Beijo.